Gênesis capítulo 35, a partir do versículo 1. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que lhes pediam das orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas. E não perseguiram os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, a cidade chamada Betel, que está na terra de Canaã. Ele e todo o povo que com ele estava. Edificou ali um altar. E ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alom-Bacute. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu o Senhor e o abençoou, dizendo-lhe: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. E disse mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque darei a ti, e depois de ti e a tua descendência. Versículo 16 diz assim: partiram de Betel, e havendo ainda uma pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz Raquel a um filho, cujo nascimento lhe foi muito penoso, muito doloroso. Em meio a dores de parto, disse-lhe a parteira: não temas, pois ainda terás este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni. Mas o seu pai mudou o seu nome e o chamou de Benjamim. Glória a Deus. Quero usar essa história aqui para falar com você hoje sobre posicionamento. Como definir o meu futuro em Deus. Uma das coisas que Deus mais requer de alguém é que esse alguém saiba se posicionar. Ou seja, viver uma vida de acordo com a sua palavra. Viver uma vida de acordo com os princípios que Deus ensina. Essa é uma história muito interessante, começa no capítulo 34, quando uma das filhas de Jacó, chamada Diná, ela é abusada por moradores ou por um homem de Siquém, lugar onde Jacó e os seus filhos estavam. Só para resumir a história, depois você pode ler uma história muito interessante. 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão, para vingar o que fizeram com a irmã, eles enganam o povo dessa cidade, desse lugar, e falam: olha, vocês podem até ficar com a nossa irmã, a gente vai aceitar conviver com vocês, mas vocês precisam se circuncidar, cortar a pelezinha do pênis. Era uma marca antiga, que mostrava que eles pertenciam ao povo de Deus. Quando eles fizeram isso, todos os homens daquele lugar, os siquemitas que viviam em Siquém, fizeram isso, estavam se recuperando dessa cirurgia. Quando estavam se recuperando da cirurgia, Levi e Simeão saíram de madrugada com uma espada e mataram todos os homens daquele lugar. Saquearam aquela cidade, levaram as mulheres e as crianças de Siquém junto com eles. Quando Jacó sabe dessa história, entra em desespero. Meu Deus, vocês estão malucos, menino? Agora todos os povos aqui ao meu redor, os cananeus, todo mundo aqui vai vir contra a gente. Nós somos muito pequenos em relação a eles. E aí então a Bíblia diz, começa o capítulo 35, Deus dá a Jacó uma estratégia de fuga. Deus dá a Jacó um modelo, uma orientação, princípios e instruções para Jacó sair daquele apuro, daquela situação complicada, para o lugar onde Deus havia planejado para eles. Deus requer de Jacó um posicionamento.
Eu quero usar essa história para ensinar alguma coisa para a gente aqui sobre a importância de você, eu, a nossa casa, no tempo em que nós estamos vivendo, a gente se posicionar em Deus. Marcar uma posição em casa, no trabalho, na sociedade em que a gente vive, em relação àquilo que Deus fala com a gente. Posição fala de atitude, de decisão, não é? De vida, escolhas. Muito interessante. Primeira coisa que eu queria compartilhar, que está aqui no texto, é que Deus, se você olhar no versículo número 2, Deus pede uma posição para Jacó. Algumas aqui, não é? 4 coisas eu vou falar aqui. A primeira delas é essa: Deus requer de Jacó, ou Deus requer de mim, de você, Deus me pede uma posição. Deus não quer que a gente sirva a Ele, é mais ou menos, eu não sei, com dúvida. Não, Deus quer que você tenha uma posição, que você se posicione em relação àquilo que Ele te ensina, em relação àquilo que você acredita, em relação à sua palavra. Fala: Jacó, eu tenho uma saída para você, eu tenho um escape para a tua vida aí, mas eu preciso que você faça algumas coisas. Primeiro, Jacó, fala com a tua família aí, para vocês lançarem fora todos os deuses estranhos. Jacó tinha na sua tribo pessoas de outros povos, escravos, servos. Jacó também agora tinha absorvido mulheres desse outro povo, e havia uma mistura naquele momento de deuses, crenças, valores. Jacó, para você chegar no lugar que eu tenho para você, você vai precisar se posicionar e abandonar, lançar fora todo Deus estranho que está no teu meio aí. A Bíblia de Jacó chamou a sua família: tira aí a argola, tira aí o que representa os deuses estranhos de vocês aí, e lança fora e joga fora. É o que Deus pede para a gente aqui. Deus pede para você lançar fora deuses estranhos. E interessante que uma coisa boa para um momento pode se transformar um Deus em outra. Por exemplo, vou trazer um exemplo da minha família. Meu pai, quando eu era muito pequeno, meu pai era viciado em pipa. Sabe o que é pipa? Soltar pipa. Ele ficava lá em cima. Os dedos da mão do meu pai eram todos cortados, mas tinha uma vala grande no dedo, e o cerol na linha, sabe? Alguém está entendendo isso aqui, né? Aí, ó, viu? Deus fala. Estou brincando. Eu tenho raiva de pipa, porque eu vi o meu pai a minha infância inteira brincar com pipa. Eu queria brincar com meu pai, não podia, porque meu pai estava brincando com a pipa. Estava lá meu pai: Paulo César, minha mãe, vem almoçar. Meu pai: pipa é pecado? Pipa? Não. É errado essa pipa? Não. Mas para o meu pai naquele tempo, a pipa, olha o que eu estou falando, a pipa tinha se transformado em um Deus, porque perdia culto para ficar na pipa, perdia culto para ver o jogo, perdia o culto para não sei o que. É um Deus. Tudo aquilo que tira o lugar de Deus é um Deus com D minúsculo. Deus está dizendo: eu preciso que você tenha uma posição. Joga fora todo Deus estranho, ou seja, tudo aquilo que está no lugar que é meu do teu coração, que é meu da tua casa, que é meu da tua vida, que é meu da tua empresa. Joga fora o Deus estranho. Coisas que na sua casa, não sei, o que disputa o lugar de Deus para você. Por isso que é tão interessante falar na Bíblia, quando Jesus falou: ninguém pode servir a 2 senhores, ou você vai agradar um e odiar o outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Por que a Bíblia coloca o dinheiro como um Deus? Porque o dinheiro é algo que atrai o coração do homem. Dinheiro, poder, fama, atrai o homem, atrai o ser humano, atrai a mente humana. A gente quer isso aí, e em busca disso, a gente esquece de Deus. Gente que trabalhou a vida inteira, trabalha, e a presença de Deus? E trabalha, mas não tem um tempo para orar. E telefone celular o dia inteiro, mas não consegue orar. É um Deus para você. E a gente às vezes fica pedindo coisas mirabolantes para Deus, fazendo orações, não é? Subindo pela parede: Senhor, faz um milagre. E Deus dizendo: o meu trabalho é fácil, fazer um milagre não tem problema. Eu só preciso que você tire esse Deus da tua casa, esse Deus do caminho, porque se esse Deus estiver aí, não tem como, é Ele ou eu.
Eu lembro que eu fui numa casa, eu era moleque ainda, não era nem pastor ainda, no Meier, Rio de Janeiro, orar. Vamos orar, vem aqui orar e tal. Eu fui lá orar. A pessoa que precisando de um negócio lá, ia à igreja já há mais de um ano e tal. Cheguei lá para orar, vamos orar. Aí eu comecei, eu ia orar. Eu falei, ué, tinha uma casinha na casa da pessoa com um monte de estátua, né? Um monte de imagem, de escultura. Eu falei, ô irmão, peraí, não tem como orar aqui não. Essa oração não vai funcionar. Me desculpa. Aí o cara, não, pastor, o que houve? Pastor que não era pastor na época. O que rapaz, você está adorando, que imagem é aquela ali? Que troço é aquele ali, rapaz? Ah não, aquilo ali é de um tempo atrás, que não sei o que eu acho bonito. Irmão, você tem um demônio na tua casa, você está adorando a qual Deus você está adorando? Não adianta você orar. Tira da tua casa esse demônio. Esse troço aí que está fazendo coisa ruim para você, rapaz. Ele, caramba, me ajuda aí. Aí quebramos, irmão, um saco de troço velho, de coisa que é do passado, que não combina mais com você. Lança fora. O Deus é estranho da tua vida. Jacó, eu vou te abençoar, mas eu preciso que você se posicione e lance fora, as pessoas gostando ou não, lance fora os deuses estranhos da tua vida. Ele fala, Jacó, purifica a tua vida. Purificar fala de limpeza, né? Tomar um banho. Quando você vai para um novo lugar, vai vir para a igreja e para um novo ambiente, para uma nova fase da sua vida, você toma um banho, não é? Purificar na Bíblia também fala sobre isso. Tem dificuldade de entender isso não? É se limpar de um comportamento, se limpar de coisas que você fazia que já não agradam mais a Deus, é marcar uma posição, é agir. Purificação tem a ver com agir com integridade, falar a verdade, fazer o que é certo. Purifica o teu coração, purifica a tua vida. Davi diz, Senhor, sonda o meu coração, tu sonda-me e me conhece, vê se há em mim algo mal, algo que não te agrada, remove de mim aquilo que não te agrada, Senhor. Quem sabe você não está vendo, não está percebendo, mas você precisa fazer uma limpeza aí no teu telefone, uma limpeza nos grupos que você pertence, né? Uma limpeza aí no ambiente do teu trabalho, nas tuas amizades, uma limpeza aí no teu guarda-roupa, uma limpeza na tua vida, e passar a agir com integridade, a falar a verdade. Eu me lembro, aí claro, outra história da minha família, não é? O meu pai, já nesse momento, já havia firmado uma posição em Deus. Meu pai foi policial militar a vida inteira no Rio de Janeiro, trabalhava interno na policlínica, mas no início da sua carreira, ele trabalhava na rua. Ele começou a trabalhar com um policial no Rio de Janeiro, empatamos, né? Aquelas coisas que fazem incursão e tal. Mas meu pai nunca parava em trabalho nenhum. Ele ia para uma equipe, a equipe tinha um acordo entre eles, né? Não vou dizer qual acordo que era, um acordo de algumas coisas. Meu pai não compactou com isso. Aí expulsavam meu pai desse grupo, e aí ele ia para outro grupo. Aí outro grupo também tinha outro negocinho lá, aí expulsava do grupo. Aí até que colocou ele interno, trabalhando no hospital da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Porque quando você agir com integridade, quando você se purificar, meu irmão, não tem como. Não dá. É igual lá em casa agora. A Vanessa deu a louca. Deu a louca. Ninguém vai entrar em casa agora de coisa. Tira o chinelo. Não combina. Tá limpa, a casa está limpa, irmão. Você está purificado em Deus. Você tomou um banho. Você tem uma nova vida agora. Deus está requerendo de você uma posição de limpeza, de integridade, do teu comportamento. Não combina mais você fazer o que você fazia antes. Não combina mais mentira com você. Não combina mais participar de algumas coisas que você participava. Exclui esse grupo. Para de entrar nesse site, hein? Fala a verdade. Chama a tua esposa, conta. Chama o teu marido, conta. Age com verdade. A verdade pode doer no início, mas a verdade cura. Quem está com a verdade não perde nunca. Seja pela verdade. Seja pela verdade. Eu cansei de ver, meu irmão, não quero entrar em detalhes aqui, mas eu cansei de ver quantas vezes eu vi desde a minha adolescência, eu dizia, o pastor Silas está doido. Eu dizia. Aí passava um ano, eu dizia, caramba, puxa vida, agora eu estou entendendo. Quando você lida com a verdade, você não tem que ter medo de ninguém. Não tenha medo na tua casa.
Não tenha medo na tua família. Não tenha medo no teu trabalho. Lide com a verdade. Trate com a verdade. Purifique a tua vida com a verdade. Porque Deus vai proteger quem anda com a verdade. Deus vai proteger quem ama a verdade, quem guarda a verdade. Faça isso. Eu lembro quando eu era moleque, eu queria ir na boate. Tinha uma boate no final da minha rua. E aí eu falei, mãe, quero ir na boate. Minha mãe, meio pancada também, né? Minha mãe educava a gente de um jeito diferente. Assim, na boate, meu filho, agora você vai. Não, mãe, vá. Agora você pegou o chinelo, vai agora. Aí eu fui na boate. No final da rua, fui eu andando lá na boate. Caraca, eu tô maluco. Cheguei na porta da boate. Eu falei, caramba, nada a ver, né, isso comigo. Menino crente, cara. Voltei, mãe. Pô, não consegui nem entrar. Era um negócio que tinha, tipo umas festinhas que tinha, não chamava de boate, não, um negócio lá, maluco. Tá vendo? Eu não falei pra você? Você é menino de Deus. Você serve a Deus, garoto. Que boate o quê? Entra pra dentro de casa. Nunca mais eu pisei o pé lá. Posicionamento. Você precisa se posicionar em Deus. Ele fala, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Veste nova, né? Quando você vai num casamento, por exemplo, você bota uma roupa de casamento, né? Vocês ouviram hoje aqui, chinelinho, não combina. Às vezes a questão não é pecado ou não pecado, não combina com o lugar que você está. Dependendo do lugar para onde você vai, ou o que você pretende, tem que botar um terno. Diante do juiz, uma roupa diferente. Novas vestes na Bíblia fala de uma nova identidade, de um novo posicionamento, do novo ambiente. Meu irmão, a sua vida não combina mais com esse lugar. A sua vida de agora, em Jacó, não combina mais com esses lugares de onde você era, de onde você ia. Podem criticar, reclamar, brigar com você, mas se você se posicionar em Deus, acabou, Deus vai garantir você. Eu não quero desagradar a Deus. Tem gente que prefere desagradar a Deus para agradar os outros. Desagradar a Deus para agradar parente, para agradar amigo, para agradar fulano, ciclano e beltrano. Meu irmão, eu quero agradar a Deus. Esse lugar não combina mais com você. Esse grupo não combina mais com você. Essas amizades não combinam mais com você. Não é para você andar isolado, mas para você fazer escolha. Que andar com Deus é posicionamento. Quando eu me posiciono, Deus reage à minha posição. Agora eu estou lá, quero agradar todo mundo, eu quero estar com todo mundo. Não existe isso com o Senhor. Eu preciso marcar uma posição. E como igreja, nós como noiva de Cristo, estamos indo para um encontro, né? Nós estamos caminhando para um casamento. Haverá um casamento um dia da noiva de Cristo, que é a igreja, com o Senhor. Como é que você vai encontrar com o Senhor? Eu quero estar de banho tomado, né? Espiritualmente falando. Eu quero estar preparado para encontrar com o noivo. Lembra em Mateus 25, a parábola das virgens? Eu quero estar preparado, abastecido, para quando o Senhor voltar, eu estar preparado para encontrar com Ele. Vestes limpas, vida limpa, é lugar que você frequenta, ambiente que você frequenta. Eu não consigo entender. Tudo bem, tem pessoas que têm trabalho, tem que esconder, não tem problema. Mas hoje tem senha para o WhatsApp, senha do telefone, aí tem senha de conversa. Mas que loucura é essa? A meu telefone tem senha por uma questão. Se você quiser pegar o telefone e rodar na igreja aí, pode rodar, não tem nada a esconder. Mas tem gente que não pode. O telefone, agora bota película, que a pessoa tem que olhar assim pro telefone, porque se alguém olhar de lado não pode ver. Não pode olhar, porque está escondendo o que aí, meu irmão? Aí a esposa não pode ver o telefone do marido, o marido não vê da esposa. E que casamento é esse, meu irmão? Aí começa a dar ruim aí. Aí dá ruim. Que agora é com a cara, antigamente com o dedo era mais fácil. O marido dormia, aí a mulher ia lá, pegava o dedo do marido, aí botava. Ou o marido da esposa lá. É mais difícil, que a mulher não é fácil não. A mulher dormindo. Agora é com a cara. Vai fazer uma máscara. Ô, meu amor, tudo bem? Bota no bolo a cara. Aí pega o modelo. Não é possível. O que você tanto esconde nesse telefone, meu irmão? Quem sabe não é esse lugar aí, uma veste nova para você, é no teu telefone.
lá nos teus grupos, lá que você está levantando um Deus para você, aí ó, é na modernidade, coisas que tiram o lugar de Deus e começam a atrair oportunidades e facilidades para o teu casamento. É a pornografia, é um site que você entra, é um esquema no trabalho, é uma paradinha errada, é um negocinho aqui, é uma amiga assim que te aconselha, é um negocinho outro ali, que vai minando a tua fé, vai minando o teu posicionamento, vai te afastando você do lugar que Deus requereu de você, que é a verdade. Jacó, eu vou te abençoar. Tira o Deus estranho, purifica a tua vida e a tua família, troca de roupa, porque eu tenho um novo tempo para você. Troca de roupa, Jacó, a tua casa, eu estou levando você para um novo lugar, para um novo patamar. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Com essa posição que Deus requer de você, trocar de roupa, se arrumar, se preparar, lançar fora o Deus, arrumar a tua casa, é Deus dizendo, ó, faz o que eu estou dizendo, que eu estou levando você para uma outra dimensão, eu estou levando você para um outro tempo na sua vida. Outra coisa que a gente vê aqui, é sobre aliança. Jacó faz uma aliança com Deus no texto, versículo 7 diz assim: e edificou um altar a Deus, e chamou aquele lugar de El Betel. Jacó fez aliança com Deus ali, pela segunda vez. Deus já havia levado Jacó para lá, Deus já havia se manifestado a Jacó em Betel. El, Deus, Bet, casa de Deus, lugar chamado a casa do Senhor, lugar onde Deus derrama a sua bênção. Jacó vai lá e fala: Deus, com tudo que você fez por mim, me trazer aqui nesse lugar novamente, me libertando dos meus inimigos, me salvando, me prosperando, mudando a minha vida. Senhor, eu vou levantar para aqui um altar de adoração ao teu nome. Eu vou levantar um altar aqui em Betel, nesse lugar, com a minha casa, para marcar um novo tempo de Deus sobre a minha vida. Você precisa aprender isso, a erguer na sua casa altar de adoração. Olha o andamento. Tira o Deus estranho e ergue um altar. Remove aquilo que não agrada a Deus e ergue um altar de adoração ao Senhor. Ergue um altar de adoração na sua casa. Ah, você comprou um carro novo? Está aqui que eu vou orar. Senhor, esse carro aqui não é meu, esse carro aqui é teu. Foi o Senhor que me deu. Ah, entrou na casa nova? Eu vou entrar num altar de adoração aqui na minha casa. Essa casa aqui é do Senhor. É um trabalho novo, é uma temporada nova, é um novo tempo na tua casa. Ergue um altar de adoração, marca a presença de Deus ali. Altar, aliança com Deus, fala de, não é, quando você casa com alguém, o que você bota no dedo? Uma aliança. É um testemunho público, é uma marca, é um posicionamento. É o dedo certo, tá? Um posicionamento público. Assim, ó, eu estou comprometido, eu tenho um compromisso com alguém, eu não estou livre não, o meu coração já tem dono. Uma aliança que eu tenho com a minha esposa e ela tem comigo. A minha aliança com Deus, pública, da minha fé, eu estou declarando para o mundo, a minha posição é: eu tenho um Deus, o meu coração está ocupado, eu pertenço a Deus. A minha casa não é minha, a minha família não é minha, nada que eu tenho é meu, tudo que eu tenho é de Deus. Adorado seja o nome do Senhor na minha vida. É no Natal, na minha casa com a família, graças a Deus. É com os meus amigos do trabalho, eu sou temente a Deus. Eu vou levantar um altar de adoração por onde eu passar. Eu quero marcar, eu quero testemunhar que eu tenho um dono. A gente tem vergonha de Deus e não quer mostrar para as pessoas que pertencem a Deus. Tem vergonha de fazer um altar, tem vergonha de se posicionar, de marcar uma posição com aquilo que você acredita. As pessoas não têm vergonha de falar do que elas querem. Os outros têm vergonha de dar uma coisa. Uma vez eu morava num prédio, não é? Aí uns caras de mão dada, os caras tudo fortão, dando beijo na boca, não sei o quê. Eu falei: que porcaria é essa? Aí um dia desse eu falei, estava o Pedro e a Rebeca, que eram menorzinho, né? Eu falei: minha filha, isso aí é errado, Deus fez homem e mulher. Um outro fato, aí não gostaram. Interessa, é o que eu acredito. Você tem que aprender a marcar a posição naquilo que você acredita, naquilo que você crê. A não ter medo do que vão falar, medo do que vão dizer, medo que a minha família não vai gostar mais de mim, que os meus amigos vão me rejeitar. Eu não quero ser rejeitada por Deus, eu quero levantar um altar de adoração na minha casa. Falei com as crianças essa semana, todo dia a gente vai orar agora, eu, Pedro e Rebeca,
Um dia eu oro a Rebeca, outro dia eu oro o Pedro, e eu vou orar sempre, antes de dormir. O que é isso? Um altar de adoração no quarto dos meus filhos. Quando começou a obra aqui, a gente orava, Senhor, abençoe esse lugar aqui. Esse lugar aqui vai ser a tua casa. Comprou o carro, Senhor, esse carro aqui é teu. É um altar de adoração, abençoando aquele lugar. É marcar uma posição naquilo que você acredita. Eu tenho aprendido isso. Uma posição, um posicionamento muda tudo. Pode repetir isso aí? Uma posição muda tudo. Muda tudo. Uma posição que você tem, uma palavra que você libere, muda tudo. Uma aliança que você faça com Deus, muda tudo na sua vida. Eu já contei aqui, meu pai não era convertido. Eu venho de uma família que não é cristã, né? Meu avô morreu. Era meu pai que pegava ele no colo do bar. Ele era alcoólatra. Minha avó, extremamente católica. Meus tios, completamente distantes de Deus. Uma família completamente destruída. Uns que não casaram, outros divorciados. Uma luta, um problema danado. Aí um dia o meu pai entregou a vida a Jesus, né? Através da minha mãe, se conheceram, né? Minha mãe conheceu meu pai, ele entregou a vida a Cristo. Meu pai começou a frequentar a igreja. Começou através da minha mãe a fazer uma aliança com Deus. Ergueram um altar de adoração na casa deles, né? É interessante que lá na casa onde a gente morava quando era pequeno, era o mesmo terreno. Mas só de se atravessar de um terreno para o outro, você já sentia, estou num lugar diferente, onde Deus está, onde Deus habita. Meu pai, pastor, teve 2 filhos, eu sou pastor, uma segunda geração de pastor, porque o meu pai se posicionou. Uma posição, uma aliança que você faça com Deus na sua família, muda toda a sua posteridade. Hoje os meus filhos estão na igreja. Meu filho vem, né, papai, como é que é para ser pastor? Eu falei, meu filho, calma, não se mete isso agora não, calma. Calma, tem que até segurar meus filhos para vir na igreja, quer estar na igreja todo dia. Rebeca chora se não vir para a igreja. Se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o Senhor na casa do meu pai, não fosse uma aliança que o meu pai fez com Deus, meu irmão, a tua aliança com Deus muda toda a tua família, todo o teu futuro. Uma aliança que Jacó fez em Betel com o Senhor, 48 quilômetros, que era de Siquém para Betel. Ele foi lá com a sua família, todo o seu povo. Vamos erguer um altar de adoração aqui, porque o Senhor, olha de onde o Senhor nos tirou, olha onde a gente está agora. Quando eu ia para a escola de manhã, a minha mãe todo dia acordava, meu filho, Salmo 37, botava a mão na minha cabeça, repetia o Salmo 37 comigo. Tinha dia que eu falava, ai mãe, pelo amor de Deus, tá bom, mãe, chega. Mas eu estava lá recebendo palavra de Deus na minha vida. O que minha mãe estava fazendo ali? Levantando um altar de adoração, para eu ir para a escola, guardando a minha mente, enquanto eu estava na escola. É escolha, meu irmão, posicionamento. Outra coisa que eu aprendo aqui, que toda posição causa uma reação. A posição de ação ou a de omissão. Porque a omissão, escolher não fazer alguma coisa em relação ao fato, é também uma ação. Você está fazendo uma escolha. O tempo inteiro na vida você faz escolhas. Isso vale para o teu casamento, para o teu trabalho, para a tua vida com Deus, sua vida pessoal. São escolhas que você faz. E achar que você, não vou fazer nada não, vou esperar o tempo passar. Isso é uma escolha também. Você não tem para onde fugir. O que Deus requer de você é, se posicione. Ou seja, modele suas ações, escolha bem as suas ações em relação à minha palavra, em relação ao que eu te chamei para fazer. É como alguém que vai, por exemplo, servir o exército ou algum órgão militar. Ele quer ir para o exército, quer ir para o órgão militar, bota lá chiclete, cabelinho, mas não combina, não adianta. Eu preciso, você quer militar? Então vai cortar o cabelo, ó. Tem regras, tem um rito para o serviço militar. Mas eu quero ser de Deus, Deus é meu amigo, eu quero ir para o céu, eu quero estar com Deus na minha vida, é só alegria, é aleluia, é milagre, é bênção. Mas eu não quero me posicionar, não combina. Deus requer de você uma posição, porque toda posição que você tem atrai uma reação de Deus para você.
Toda vez que você posiciona, Deus reage. Olha o que acontece com Jacó, versículo 3. E partiram, e o terror do Senhor foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. É Deus dizendo: Jacó, você se posicionou, você fez o que eu falei para você fazer, você seguiu as minhas orientações, você marcou uma posição, então eu vou proteger você dos seus inimigos. A Bíblia diz que o terror dos inimigos, até o terror do Senhor foi sobre os seus inimigos. Os inimigos da família de Jacó não o perseguiram mais. Meu irmão, eu declaro sobre a tua vida, a tua posição vai levantar a mão de Deus sobre você. Os teus inimigos não vão te alcançar, não vão te perseguir. O Senhor vai fazer com que eles sejam confundidos, atrapalhados, porque você se posicionou. Deus guarda aquele que se posiciona. Deus assina embaixo daquele que com fé, crê e age, protegido pela sua palavra, porque a verdade sempre prevalece. Todas as vezes que os discípulos e grandes personagens bíblicos obedeceram a Deus, o Senhor o guardou. Lembra de Daniel? Daniel, a Bíblia diz que Daniel assentou no seu coração. O que é assentar no coração? Posição firme em relação a algo. Todo mundo se dobrou. Rei, eu não vou me dobrar. Os amigos não se dobraram. Ah, não vai não? Então prepara aí, pode mandar lá, manda para a fornalha. Para o povo da época, para aquela multidão de gente, já era, acabou, está na fornalha, vai morrer queimado, acabou. A Bíblia diz que esquentaram a fornalha 7 vezes mais, a ponto das pessoas que foram jogar os soldados na fornalha, morreram antes de sair, de tão quente que estava aquele troço lá. Jogaram eles lá, já era, acabou, que nada, aqui vai ter que ajoelhar. Aqui vai ter que se dobrar, com a gente é assim mesmo. E como ser humano, isso é inato ao ser humano, a gente tem medo de ter uma reação diferente do grupo. É o efeito manada, isso é psicológico. O medo de não pertencer a um grupo, ou de não reagir de uma forma parecida, isso é provado cientificamente, com diversas pesquisas. Por exemplo, um grupo de jovens foi colocado numa sala de pessoas, não é? E tinham, por exemplo, 15 atores, que tinham que dizer o tamanho da linha se era igual a outra. Era fácil de ver que era diferente. Só que tinha uma pessoa lá que não sabia o que ia acontecer. Aí perguntaram: a linha é igual ou diferente? Aí todo mundo: é igual. Aí a pessoa ficou assim: é igual também. As pessoas têm medo de se posicionar, têm medo de se destacar, têm medo de ser diferente. Quanto mais pessoas se ajuntam falando de uma coisa, mais medo as pessoas têm de ser contrário ao que a multidão fala. Mas a palavra de Deus é exatamente isso: não tomem a forma do mundo, mas mudem o mundo pela renovação da vossa mente. Não vai com a multidão não, querido. Não faz, todo mundo faz não. A sua posição é a palavra de Deus que é a sua pauta, é a palavra de Deus que é a sua medida, que a palavra de Deus te protege. Quando foram olhar, lançamos 3 na fornalha, agora tem 4. O que aconteceu? Tem um 4º homem na fornalha aí. Quando foram ver, meu Deus, o Senhor estava lá com eles. Por quê? Porque a verdade sempre prevalece. O que falaram? O quê? A partir de agora, vamos adorar ao Deus desses meninos aí. O Deus que livrou eles da fornalha. Lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia, não podia orar, era contra o rito da Babilônia. Caguetaram Daniel. Quê? Manda para cova de leão. Jogaram Daniel na cova. O que aconteceu? Você já sabe da história. Daniel estava lá brincando com o leãozinho. Oh, leãozinho, oh meu Deus. Meu irmão, quando a gente se posiciona, Deus reage. Quando eu me posiciono, Deus reage na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida pessoal. Deus vai se levantar do trono a teu favor. Quando você se posicionar, os teus inimigos não vão te alcançar, porque a mão de Deus será sobre você. Você crê nessa palavra? Diz: eu recebo isso, eu creio sobre a minha vida. Se posicione. Deus sempre vai estar do teu lado quando você se posicionar em relação à sua palavra.
Temor dos inimigos. Segundo, Deus fala com Jacó. E disse Deus a Jacó: o teu nome é Jacó, não se chamará mais Jacó, mas Israel. E chamou o seu nome de Israel. Deus não só livra dos inimigos, mas agora Deus muda o nome dele. Mudança de nome é mudança de comportamento. Ser identificado de uma nova forma, uma nova identidade. Você nasceu para ser Jacó, significa usurpador, enganador. Você tinha tudo para ser isso, mas por causa da sua aliança comigo, por causa do teu posicionamento, Jacó, eu estou mudando o teu nome. Agora não vale mais aquilo que falaram, não vale mais a tua identidade original, não vale mais o que disseram a tua família. Em você eu faço nova as minhas promessas. Meu irmão, Deus está dizendo: em você eu tenho um novo tempo, uma nova geração para a tua família. Mas o meu pai, mas a minha casa, o meu passado. Olha, você não sabe, pastor, na minha família sempre acontece isso. Eu estou repetindo uma história, está acontecendo assim, meu irmão. Mas se você se posicionar agora, em você, Deus muda a tua identidade, Deus muda o teu futuro, Deus muda quem você é. Deus muda. Você não vai chamar mais Jacó. Por causa do teu posicionamento, eu estou mudando o teu nome, mudando a tua identidade. Você não vai ser mais conhecido como as pessoas dizem, o apelido que você fez. Você não vai ser mais conhecido pelos erros que você cometeu. Você não é mais enganador. Agora você é Israel. Você é chamado por mim. Você é a minha nação, diz o Senhor. Mudança de nome. Lembra de Abraão? Abraão ouve a voz de Deus. Abraão, você não vai chamar mais Abraão não. Agora você vai chamar Abraão, pai de multidões. Você não vai chamar mais Saulo não. Agora você vai chamar Paulo. Deus muda o nome, e com a mudança de nome, um novo propósito. Ressignificar um propósito. Você nasceu com os teus pais, nasceu com a tua casa, nasceu lá no lugar em que você nasceu, na tua família, no teu ambiente, os teus amigos. Você foi programado para ser Saulo, programado para ser Jacó, mas ao ter encontrado com Deus, ao ter se posicionado em Deus, Deus muda o teu propósito, Deus muda a tua causa, Deus muda o teu futuro, porque uma posição muda tudo. Uma posição muda. Fala para alguém: uma posição muda tudo na tua família. Uma posição. E Deus diz mais. E disse Deus a Jacó: eu sou o Deus poderoso. Fica, multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti. Reis poderosos procederão de ti. Te darei a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, a tua semente. Depois de ti darei a terra. Deus expulsa os inimigos da presença de Jacó. Deus muda o nome dele, uma sentença nova, um novo propósito. E agora está dizendo: Jacó, eu estou reafirmando as promessas. Assim como fui com Abraão, assim serei contigo. Meu irmão, quando eu me posiciono, Deus cumpre promessas. Quando eu me posiciono, as promessas de Deus me alcançam. Existe uma recompensa divina para aquele que se posiciona, mesmo contra o padrão, mesmo contra o código moral da sociedade em que você está, mesmo contra a família, mesmo contra valores externos, pressão social. Quando eu me posiciono, Deus se levanta. Quando eu me posiciono, as promessas de Deus me alcançam. Lembra de José? José foi pressionado pela sua família, vendido como escravo, pressão de tudo que é lado. José foi fiel a Deus. Para aquele que se posiciona, o final da história é um final de vitória. Deus dá a José o palácio. José está lá no Egito, governando aquele lugar, cumprindo o propósito de Deus. Porque quando eu me posiciono, as promessas de Deus me alcançam. Não era nem para acontecer com você, não era nem para acontecer com a sua casa. Para você, estava programado aquilo que aconteceu com a sua família, com seus irmãos. Era o ritual, ou seja, a consequência natural das coisas. Porque você aprendeu nessa família, você veio dessa casa, você foi originado ali, te ensinaram assim. Esse era o natural. Mas quando eu entrego a minha vida para o Senhor,
quando eu permito que Deus interfira na minha história, quando eu faço uma aliança com Deus, e Deus começa a mudar as coisas na minha vida, na minha mente, eu tenho uma nova mente. Eu começo a olhar para a vida de uma outra forma, e Deus me permite viver em uma nova circunstância de vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Deus tem coisa nova para você. Deus tem um tempo novo para você. O que Deus requer de você é um posicionamento. Quando eu me posiciono, Deus se manifesta. Quando eu marco uma posição, Deus tem reação para mim, ao meu favor. Eu li esse tempo atrás um livro que dizia assim, ó, era uma moça que era enfermeira. Ela cuidava de idosos ou de pessoas em situação de risco já próximos da morte. E ela ficou anos cuidando dessas pessoas, não é? E ela entrevistou, cuidou, e ela escreveu um livro sobre os maiores arrependimentos que as pessoas têm ao final da sua vida. Muito interessante, depois você pode pesquisar e ler. O resumo de tudo é que as pessoas sempre se arrependem daquilo que elas não fizeram e nunca daquilo que elas fizeram. Os arrependimentos sempre estão ligados a uma falta de posicionamento em relação a algo. A minha omissão em relação à minha vida, a minha omissão em relação à vida espiritual, a minha omissão em relação ao meu casamento, ao meu trabalho. Quando eu me omito de algo, o diabo ocupa um espaço. Agora, quando eu assumo o controle da minha vida, quando eu digo a minha vida vai ser diferente, Deus vai mudar o meu nome, há uma sentença nova sobre mim, eu recebo as promessas de Deus, impossível o Senhor não te abençoar. Quer ver algumas coisas? Os 5 maiores. Eu gostaria de ter tido coragem de viver uma vida fiel a mim e não a vida que os outros esperavam de mim. Segundo arrependimento, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz. Olha os 5 principais arrependimentos que as pessoas têm ao final da sua vida. Em que área você está se omitindo? Onde a sua omissão, a sua falta de posicionamento em Deus está abrindo espaço para as coisas se bagunçarem na sua casa. O que é? Gente com depressão, síndromes diversas, problemas da alma, transtornos. Isso está aumentando assustadoramente. Nós vivemos hoje uma pressão, uma tentação a níveis assustadores. Coisas que antigamente não era assim. Agora você tem qualquer tipo de pornografia ao toque do dedo. Você pode falar, Google, eu quero assistir vídeo desse jeito aqui, ó. Eu quero assistir um vídeo de uma pessoa com uma árvore. O Google vai te dar um link para você entrar no vídeo pornográfico do cara com uma árvore. Está na tua mão. A tentação de você se comparar a outra família. Ah lá, a pessoa está viajando, está fazendo, eu não estou. Aí você fica se comparando. Os níveis de inveja que as pessoas têm das outras, tomando conta da vida dos outros, preocupando com a vida dos outros, e a sua vida está passando. Você tem se omitido, procrastinado uma mudança que você tem que viver. Sua vida espiritual, sua vida física, sua família, sua casa, decisões importantes, posicionamentos que você precisa fazer em Deus, para que os propósitos de Deus comecem a acontecer na sua vida. Porque se eu não me posiciono, Deus não tem compromisso com as promessas dele para mim. Para Deus cumprir, eu tenho que me posicionar. O texto podia ser inverso. Deus não falou com Abraão o que ia acontecer com Jacó. Ele falou, Abraão, Jacó, lança fora o Deus estranho, se limpa, se purifica. Depois que Jacó faz, aí Deus começa a mudar o nome dele, a enviar promessas, a fazer milagre. Meu irmão, se você se posicionar, Deus vai mudar coisas na sua vida. Se você se posicionar, Deus vai reagir sobre você. Em último lugar, posicione o seu futuro em Deus. O meu futuro depende das sementes que eu tenho plantado hoje. Claro, isso tem a ver com oferta,
de eu semear na casa de Deus, de eu ser fiel com os meus dízimos. A Bíblia ensina sobre isso, o poder que há numa semente. A semente precisa morrer para começar a nascer e a brotar. Tanto é que a Bíblia fala que Deus dá semente àquele que semeia. Se eu paro de semear, se eu paro de ter ações para o meu futuro, Deus para de me entregar semente. Eu não tenho mais oportunidade, as coisas estão dando errado para mim. Porque em algum momento você parou de semear. Porque Deus, pela sua palavra, só pode dar semente àquele que semeia. E semente nesse texto não fala só de dinheiro. Os meus posicionamentos de hoje são as sementes que vão crescer no meu futuro. Você define o seu futuro, o seu amanhã, aqui, agora, com as ações que você tem hoje. Deus muda o teu futuro no amanhã. Quando eu me posiciono hoje, Deus se levanta sobre a minha casa amanhã. O meu destino está garantido em Deus, nos meus posicionamentos de hoje. O destino bíblico não é o destino que a gente ouve. Eu fui destinado a tal coisa, não importa o que aconteça, vai acontecer. Isso não existe. Estou falando para você que o meu destino profético em Deus, o que vai acontecer, depende das sementes que eu planto hoje, da minha postura hoje, do que eu faço hoje em relação à palavra que Deus tem me dado. Se eu mudo a minha vida, se eu mudo a minha postura, se eu mudo o meu posicionamento, não tem como a minha vida permanecer do mesmo jeito. Que posições você precisa tomar no seu trabalho? Que posicionamento você precisa ter no seu casamento? Quais são as decisões difíceis que você tem que tomar e você não toma porque você tem medo de alguma coisa ou de alguém? Semente que você precisa plantar, ações que você precisa ter em relação ao seu futuro. Deus está falando com alguém aqui. Posições que você precisa ter, posicionamentos que garantem o meu futuro em Deus. Raquel, que é a filha amada de Jacó, está tendo um filho. Ela vai ter um filho agora. E ela entra em trabalho de parto. Aqui no texto, a partir do versículo 26. Eles estão saindo de Betel, indo para Efrata. E no caminho, Raquel entra em trabalho de parto. E ela está sentindo muitas dores, alguma complicação no parto. Ela está indo a óbito, ela vai morrer. E antes de morrer, ela dá um nome a seu filho. Ela chama o menino de Benoni, que significa filho da minha aflição, ou filho da minha dor. Raquel coloca o nome do seu filho de acordo com o momento de vida em que ela está naquela circunstância, de dor, de aflição, de crise, de angústia. Jacó pega aquele menino e fala, ele não vai chamar Benoni, esse menino vai chamar Benjamim, que significa filho da minha mão direita, ou filho da minha força. Jacó teve o nome dele transformado por Deus. Jacó sabia o que significava ter um nome tão pesado, porque nome na Bíblia fala de destino, nome na Bíblia fala de identidade. Jacó sabia como pai, eu fui a vida inteira chamado de enganador e de usurpador como Jacó. Me deram essa sentença, colocaram esse rótulo em mim. O que aconteceu comigo não vai acontecer com meu filho. Eu não posso deixar que o meu filho sofra o que eu sofri. Eu preciso aprender alguma coisa. Eu preciso mudar a minha família a partir de mim. Jacó podia ter deixado para lá e deixar esse menino ser conhecido como filho da dor, filho de fracasso, filho de angústia. Falou, não, eu vou mudar o nome dele. Ele não vai chamar Benoni, ele vai chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Não vai acontecer com ele o que aconteceu comigo. Jacó está definindo em Deus o destino dessa criança. O que Jacó faz com ele, com esse menino, é o que Deus quer fazer com você. Deus quer definir o seu futuro, porque quem sabe você nasceu numa casa em que disseram que você era Benoni também. Disseram para você que você é filho de dor, que você é filho de aflição, que você não ia dar certo, que o teu casamento ia dar errado, como foi na sua família, que essa mulher não era mulher para você casar, que esse homem não era para você casar, que não era para você trabalhar nisso aí, que não era para você vir para a igreja, que o teu trabalho ia dar errado, que você ia fracassar, que você ia se prostituir, que você ia se ferrar em tudo na vida.
determinaram para você que você ia ser Benoni, mas quando Deus encontrou com você, Ele falou: você não vai ser Benoni, você vai ser Benjamim. Você não vai viver em aflição. Eu tenho um novo tempo, uma nova marca sobre a tua vida, sobre o teu futuro. Você não é Benoni, você é Benjamim. Diga isso: eu não sou Benoni, eu sou Benjamim. Eu não sou Benoni, eu sou Benjamim. Eu vou dar certo. Meu irmão, você vai dar certo. Fala para alguém aí: você vai dar certo. Você não vai dar errado. Você vai dar certo em nome de Jesus.